O que fazer quando seu pai ou sua mãe não aprovam um projeto que você tem? Por exemplo, imagina que você recebeu uma proposta de trabalhar numa outra cidade, mas eles não aprovam essa ideia porque, por exemplo, você vai ficar longe deles. Ou de repente você quer seguir uma determinada carreira e eles tampouco aprovam e preferem que você faça uma outra. Esse tipo de coisa é muito comum. É muito comum os pais terem preocupação com os filhos, preocupação de que não dê certo o projeto dos filhos e tragam essa questão para os filhos. E a gente, como filho, como filha, a gente fica em dúvida. Será que eu devo fazer o quê? Será que eu devo seguir o que os meus pais estão dizendo? Ou será que eu devo fazer aquilo que minha consciência está demandando de mim, aquilo que eu de fato desejo fazer, que muitas das vezes conflita com o que eles querem da gente? Como é essa questão que afeta muita gente, eu vou contar para você aqui uma breve história que ajuda a gente a entender exatamente o que fazer em casos como esse. Era uma vez uma pessoa que vivia no deserto com seus pais lá no Oriente Médio e vivia com seus pais, vivia com a sua esposa, vivia com outros familiares e tudo estava indo muito bem, era uma família bastante próspera e, inclusive, essa pessoa já era uma pessoa de uma certa idade, era um senhor que já tinha nada menos que 75 anos. Um belo dia, Deus chegou para ele e falou assim: Abraão, eu quero que você saia da casa dos seus pais e vá sair pelo mundo em direção a um lugar que eu vou mostrar para você. Se você fizer isso, você vai ser uma bênção para você mesmo, você vai ser uma bênção para sua família e você também vai se tornar uma bênção para a sociedade de um modo geral. Em outras palavras, se você sair e for para onde eu vou direcionar você, você vai colher muitos frutos, sua família vai colher muitos frutos e a sociedade em geral vai colher muitos frutos. E Abraão decidiu então ouvir a palavra de Deus e saiu em direção à terra que Deus havia prometido para ele. E o que aconteceu nesse caso é que Abraão embarcou em uma grande aventura, a grande aventura da vida dele. E o que aconteceu logo depois? Logo depois que ele chega na terra que Deus prometeu para ele, queria mostrar para ele, ele começou a ter uma série de problemas. O primeiro desses problemas foi que começou a ter uma grande fome nessa terra. E por conta disso, ele teve que ir com a mulher dele e o resto da galera que estava com ele, ele teve que ir para o Egito. E no processo de ir para o Egito, ele começou a ter confusão com o faraó. E depois ele voltou e passou a ter outras confusões. Ele se envolveu em guerras, ele se envolveu em todo tipo de problema. Mas nesse processo de sair de casa e fazer um monte de coisa cheia de riscos, ele viveu uma grande aventura, mas não apenas isso. Ele deixou muitos descendentes. E esses descendentes, dentre esses descendentes, estavam seus 2 filhos. O primeiro deles, Ismael, foi quem eventualmente, mais tarde, deu origem à religião que hoje é chamada de Islã. Por sua vez, o outro filho, Isaac, foi aquele que deu origem a uma outra religião chamada Judaísmo e que logo depois deu origem a uma outra chamada Cristianismo. Você provavelmente já ouviu essa história de alguma forma, porque essa é uma das primeiras histórias da Bíblia. Ela está lá no livro de Gênesis, no capítulo 12. A história de Abraão é uma das primeiras grandes histórias de aventura do herói, digamos assim, que aparece na Bíblia, dentre muitas outras que existem. Mas o ponto que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: a partir dessa aventura dele, surgiram inúmeros descendentes e hoje a Terra é basicamente habitada em sua grande maioria por, digamos assim, descendentes de Abraão, porque são pessoas que de alguma maneira estão associadas a uma das 3 grandes religiões abraâmicas, que são essas 3 religiões, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Mas qual é o meu ponto aqui? Imagina se lá atrás, quando Deus chegou para ele e recomendou a ele que ele saísse em direção à terra lá que Deus iria mostrar para ele, imagina se a mãe ou o pai do Abraão virasse para ele e falasse assim: meu filho, eu prefiro que você não vá, porque você está aqui está tudo bem, e a gente gosta da sua presença aqui. Se você sair por aí, pode ser um negócio meio arriscado, sabe-se lá o que vai acontecer. Eu não tenho um bom pressentimento em relação a isso. Meu filho, será que você poderia ficar? Olha que interessante, se ele tivesse decidido ficar, o mundo como a gente conhece hoje, de certa maneira, não existiria, porque o mundo que a gente conhece hoje é extremamente influenciado por essas 3 grandes religiões. Boa parte de toda a estrutura moral, digamos assim, do Ocidente, por exemplo, é baseada no judaísmo e no cristianismo. Então, tudo que a gente considera como sendo a coisa certa e errada a fazer, ou grande parte disso, se baseia no que foi aprendido, digamos assim,
com os descendentes de Abraão. Se Abraão, então, não tivesse seguido essa aventura, todo mundo, de certa maneira, teria perdido um monte de coisa que ele deixaria de gerar como frutos da aventura dele. Isso é só para ilustrar para você o seguinte. Peraí, Vinícius, você está querendo dizer para mim que essa história de Abraão é uma história verdadeira? Essa é uma história que de fato aconteceu? Você acredita nessas histórias da Bíblia? Essa é a pergunta errada, porque o ponto não é se de fato existiu Abraão e se de fato existiu Ismael, Isaac. O ponto é, em certa medida, a história em si. Mesmo que você não acredite que essas coisas aconteceram, você pode olhar para essa história como se fosse uma história literária, como se fosse uma história de Shakespeare, por exemplo, como se fosse uma história de algum autor clássico, e entender o seguinte: aquilo que está descrito na história, sim, acontece o tempo todo e é absolutamente verdade. Cada um de nós, quando vem por esse mundo, vem com uma espécie de uma missão. De certa maneira, ao longo da nossa vida, em algum ponto, Deus chega pra gente e fala assim: olha, isso aqui é o seu chamado, isso aqui é o que você precisa fazer. Vinícius, mas eu não acredito em Deus. Não tem problema. Considere que é a sua consciência, a voz da sua consciência. A voz da sua consciência vira para você e fala assim: vai para lá. Mas eu não sei exatamente o que vai acontecer se eu for para lá. Existem vários perigos, existem várias coisas que podem acontecer. Sim, mas se você for para lá, ainda que você não saiba o que vai acontecer e ainda que você possa passar por vários perigos, você vai ter a aventura da sua vida. E ao ter a aventura da sua vida, você potencialmente vai poder construir uma série de coisas que de repente vão gerar muitos frutos para você, para sua família e para a sociedade. Vinícius, mas e o que acontece com os meus pais, com a minha mãe? Como é que eles vão ficar se eu for embora? Para começo de conversa, em algum momento da vida deles, eles também foram embora. De um modo geral, eles também saíram de casa, eles também tiveram que viver a aventura deles. Mas agora é a sua vez de viver a sua aventura. Imagine de novo que Abraão, em vez de ouvir a voz de Deus, a consciência dele, poderíamos considerar assim, tivesse ouvido a voz dos pais naquele momento. Olha o tanto que ele deixaria de gerar por conta disso. Você não sabe exatamente o quanto você pode deixar de gerar para si próprio, para a família e para a sociedade ao se privar de embarcar na aventura que, de repente, é a aventura da sua vida. Isso é algo muito sério, porque todo mundo, todos nós, todo o resto da sociedade, digamos assim, pode eventualmente ser afetado porque você deixou de criar alguma coisa que era importante. Se você olhar para todas as pessoas que de repente você admira, imagina uma pessoa que você admira, um grande inventor, um grande cientista, um grande político, seja lá o que for. Dificilmente a gente vai admirar um político, mas vamos imaginar um caso como esse. Você tem pessoas que você admira e você pensa se essas pessoas tivessem simplesmente ficado em casa em vez de viver a aventura delas. O quanto de repente a gente estaria perdendo como sociedade de um modo geral. O mesmo pode acontecer se você não embarcar na sua aventura. Por isso, mas isso quer dizer então que a gente não deve ter preocupação nenhuma com o que os pais acham ou deixam de achar? Muito pelo contrário, faz total sentido a gente ouvir o que os nossos pais têm a recomendar. Mas, no final das contas, a gente tem que viver a nossa vida. E se viver a nossa vida significa, entre outras coisas, não agradá-los nesse momento, que assim seja, faz parte. Porque, afinal de contas, a gente tem que entender o seguinte. Voltando lá para a história de Abraão, ele teria um dilema se ele tivesse os pais dizendo para ele: não vá, meu filho. O dilema dele seria: quem exatamente eu escuto? Quem exatamente eu obedeço? Deus ou os meus pais? No primeiro momento, você deve, tanto quanto possível, respeitar o que os pais estão pedindo. Mas quando é Deus que está pedindo uma coisa diferente, ou se você preferir, quando é a voz da sua consciência, provavelmente é uma boa ideia ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus antes de tentar obedecer aos pais, porque numa decisão entre os dois, de um modo geral, Deus ganha a briga. Afinal, ele é Deus. Não seria uma boa ideia contrariar a Deus. Então, de um modo geral, a minha observação é que as pessoas, se elas não embarcarem na aventura da vida delas, se elas acham que elas vão passar por perigos por embarcar numa aventura, e normalmente elas vão mesmo, elas não têm ideia do quão mais perigoso é não embarcar na aventura e, portanto, não respeitar a voz da consciência ou não respeitar a voz de Deus. Tipicamente, é uma situação muito pior.
Então, a resposta que eu daria é: a menos que o seu pai ou a sua mãe ou alguém perto de você absolutamente esteja dependendo da sua presença, porque, por exemplo, está de cama, doente e assim por diante, e não tem a menor chance de você sair dali, a menos que esse seja o caso, se eles estão suficientemente bem para se cuidar e você tem condições de embarcar na sua aventura, de um modo geral, a melhor coisa que você faz é simplesmente embarcar na sua aventura, mesmo que isso deixe eles contrariados no primeiro momento. Talvez, futuramente, de acordo com os frutos que você gerar da sua aventura, eles um dia passem a entender aquilo que você queria tanto fazer. Mas nesse momento, é hora de contrariar, simplesmente viver a sua aventura, assumindo que talvez isso signifique, na prática, escutar a voz de Deus mais do que propriamente escutar a voz dos seus pais.